Amém, amados? Glória a Jesus. Mais uma vez, glorifique o nome do Senhor. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga, Senhor, eu te glorifico, eu te agradeço, eu te engrandeço pela oportunidade de estar em tua presença. Amém? Esses dias atrás, queridos, eu debatia, vamos dizer assim, com uma pessoa sobre a essencialidade da igreja estar ou não aberta, né? Essa pessoa se dizendo cristã e defendendo o ponto de vista de que a igreja não é essencial, de que abrir igrejas em tempos como que nós estamos vivendo, em tempos de pandemia, não era essencial. Do meu ponto de vista, tudo é essencial, né? Da forma como eu acredito que todo trabalho é essencial, tem que ter devidos cuidados, temos. Eu não ignoro a existência do vírus. Eu peguei Covid, né? Eu peguei não, ele me pegou, infelizmente. Vamos dizer assim. Mas graças a Deus, Deus foi misericordioso, foi algo, né, que foi, acredito que uma prova do Senhor. Vocês viram o pastor falando aqui, ele foi lá, ele orou, os sintomas foram leves, Deus agiu ali naquele momento. A gente não vai ignorar o que está acontecendo, mas existem coisas que a gente precisa entender que são colocadas da forma como eles querem, e não da forma que deve ser. E quando eu questionava, quando eu debatia com essa pessoa sobre a questão da igreja ser essencial ou não, e eu até falei para ela mais à frente, né, que como é que ela se dizia cristã e ia contra a igreja, porque a conversa foi além disso. Foi além disso. Não vou entrar em detalhes com você, até não tem tempo, não vou gastar o tempo da administração com isso. Mas só falando o seguinte, eu dizendo, olha, a igreja pode não ser essencial, estar aberta para você, mas para as pessoas que foram restauradas através dela, que foram curadas, para quem a igreja, está na igreja, devolveu a dignidade, restaurou famílias, ela é essencial sim. Ah, mas tudo isso poderia ser adquirido, ser conseguido sem a igreja. Eu falei, eu concordo com você, poderia, mas não foi. Existem coisas que só Deus pode fazer. As pessoas questionam, não é essencial hoje, além de se cuidar, além de se prevenir, é um psicólogo. Mas eu pergunto, né? Em tempos, principalmente agora, onde tudo anda apertado, quem é que tem 100 e tantos para toda semana estar num psicólogo, pagando uma consulta? Não estou desmerecendo o trabalho do profissional, eu entendo que é importante, mas todo esse trabalho a igreja faz. É porque hoje é muito fácil, até para quem está dentro da igreja, criticar as coisas erradas que tem nela. E tem, eu não estou dizendo que não tenha. Mas aqui é a casa de Deus, aqui é a família de Cristo. É igual a sua casa e a sua família. Tem coisas que você discorda? Tem. Tem parentes seus com quem você não concorda com postura, com conduta, mas você precisa conviver. Você não vai poder abrir a boca nunca e dizer que o irmão seu não é seu irmão. Você não vai poder abrir a boca nunca, por mais que você discorde de algo do seu pai, da sua mãe, que não é o seu pai, não é a sua mãe. E foi exatamente o que eu passava para essa pessoa. A igreja tem falhas, só que falhas podem ser corrigidas. A igreja tem defeitos, mas tem que ser corrigidos. Precisam ser corrigidos, serão corrigidos, mas por aquele que é o dono da casa, não por mim nem por você. E com todas as falhas, com todos os erros, com tudo que ela precisa ajustar, ela nunca deixou de ser amada por Deus e jamais vai deixar. Eu falei, Jesus deu a vida por ela. Jesus chama a igreja de minha noiva. A igreja é perseguida há anos e anos, né? O inferno vem contra a igreja, governos vêm contra a igreja. E nada prevalece contra ela. Por que que Deus seria a favor? Por que que Deus defenderia? Por que que Deus estaria tanto defendendo e ali presente numa instituição que não fosse necessário? E ele questionando, né? Porque questionou também o andamento, os protocolos de funcionamento. Eu falei, aí já entra num ponto que você está julgando. Você foi lá, viu como está sendo feito, então não pode dizer que não está tendo os devidos cuidados. Mas a igreja é essencial sim, querido. Amém? Todos nós que somos cristãos, que aceitamos Jesus, que temos uma experiência com Deus, não tem como você dizer que estar na casa de Deus, buscar Deus na casa dele e fora da casa dele é a mesma coisa, porque não é. O ambiente da igreja é preparado para que a presença do Senhor venha sobre as nossas vidas. Deus pode nos visitar em qualquer lugar, Deus pode ouvir a nossa oração de qualquer lugar que seja feito, mas congregar foi algo que Ele mandou, foi algo que Ele determinou. E nós temos um direito garantido por lei. A liberdade de culto ela não pode ser tirada, em hipótese alguma. Mas em nome do que eles querem, violam qualquer lei, passam por cima de qualquer coisa. E muitas vezes, se a gente não se posicionar, vão tirar o nosso direito
de adorar, de cultuar, de buscar a Deus. Porque é justamente isso que o inimigo quer. Que o nosso amor esfrie. Que a gente deixe de buscar a Deus. Que a gente deixe de cumprir princípios, propósitos e mandamentos do Senhor. Para que o amor saia do nosso coração. Porque vida com Deus é relacionamento. Se você parar de falar com seu pai, com sua mãe, as pessoas dizem, mas tem o sangue puxa. Nem sempre. Nem sempre. O sangue é um vínculo, né? Como eu acabei de falar, concordando ou não, gostando ou não, escolhendo ou não, você nunca vai poder dizer que seu pai não é seu pai, sua mãe não é sua mãe, mas o relacionamento pode acabar. O relacionamento pode esfriar a partir do momento que ele não for cultivado. E é por isso que Deus quer a igreja dele aberta, Deus quer os filhos dele o adorando, Deus quer os filhos dele com ele operando, agindo, para que o relacionamento seja mantido, para que nós venhamos estar ligados em Deus. Amém, queridos? Glória a Deus. É isso que nós como igreja precisamos entender. E uma coisa importante, nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Um farol. Todo o trabalhar do inimigo é para que esse farol se apague, porque aí o mundo vai andar verdadeiramente em trevas. Quem não entende, quem não compreende, pode achar que é presunção da nossa parte, nós cristãos dizemos que somos a salvação do mundo, que somos a solução para o mundo, a salvação é Cristo. Mas nós somos. É a palavra que diz. Amém, amados? É a palavra que diz isso. E é dessa forma que nós temos que nos portar. É dessa maneira que nós temos que entender que há sobre nós uma responsabilidade, que há sobre nós um chamado, o qual nós não podemos negar, que nós temos que descobrir a nossa identidade em Deus, saber quem somos e fazer o que temos que fazer, porque Deus tem pressa. Porque o tempo se abrevia, porque os dias são maus. E porque Deus vai cobrar de cada um de nós aquilo que Ele nos entregou para fazer. Pastora, Deus não me entregou nada para fazer. Eu duvido, meu querido. Eu duvido que Deus não tenha te chamado para fazer alguma coisa a respeito do reino dEle. Para o reino dEle, pelo reino dEle. Amém? Nós somos filhos. E o pai que é pai, sabe criar, sabe educar, sabe dar tarefa e sabe desenvolver o talento e potencial de cada um dos seus filhos. E Deus nos chamou ao compromisso com Ele. A sermos sal da terra e luz do mundo. Amém, amados? Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gálatas, no capítulo 7. Gálatas 7. Glória a Deus. Enquanto você abre, enquanto você procura, você pode glorificar, você pode exaltar o nome do Senhor, para que o Senhor venha manifestar a presença dEle nessa noite. Ele está aqui, amém? Mas Ele não quer apenas estar, Ele quer operar, Ele quer agir, Ele quer fazer no nosso meio. Gálatas 6, perdão. Falei Gálatas 7, nem tem, né? 7 é o versículo que nós vamos ler. Perdão, igreja. Gálatas 6. Amém? Glória a Deus. Se você encontrou, curva a tua cabeça mais uma vez. Vamos falar com o Pai, apresentar a leitura da palavra. Se não, você continua procurando enquanto eu vou orar, nós oramos. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos, ó Deus, e que nessa hora, Senhor, a leitura da Tua palavra, Pai, venha nos trazer revelação, venha falar ao meu coração, ao coração da Tua igreja, não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir, que a palavra venha produzir em nós frutos para a glória do Teu santo nome, que o Teu Espírito Santo possa falar ao coração de cada um nessa noite, conforme a sua necessidade, possa convencer o que precisa ser convencido, possa consolar o que precisa ser consolado, possa fortalecer o que precisa ser fortalecido, animar o que está desanimado. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra é afiada, Senhor. Ela é apta para discernir as intenções, os pensamentos do coração, para fazer aquilo que precisa ser feito. E eu creio, Senhor, que ela não volta vazia. Ela prospera naquilo para o qual foi enviada. E que nessa noite, Senhor, ela venha prosperar segundo o Teu propósito e a Tua vontade para a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. A palavra diz o seguinte. Gálatas 6, a partir do versículo 7 diz: Não vos enganeis. De Deus não se zomba.
Pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Amém? Olha para cá em nome de Jesus. Vamos meditar naquilo que lemos. A carta de Paulo aos Gálatas, né? Aos cristãos que estavam ali na Galácia. Ele escrevendo aquele povo. Um povo que ele passou por ali, que ele evangelizou, que ele abriu uma obra, que ele deixou pessoas tomando conta ali, pastoreando aquela igreja. E Paulo, ele sempre estava ali se informando daquilo que acontecia nas igrejas, nos locais onde ele passava, como estava o andamento da igreja, como estavam as conversões, como estava sendo conduzido tudo. E chega a Paulo, né, através de cartas, através de testemunhos, que haviam pessoas, né, depois de terem alcançado a graça, o favor, depois de terem conhecido o Evangelho através da salvação, através da morte e ressurreição de Cristo, que trouxe salvação, as pessoas estavam querendo voltar às práticas da carne. Além de estar sendo influenciados por hábitos pagãos da cultura grega, da cultura romana. E Paulo escreve essa carta para alertar eles, para mostrar para eles que o que eles alcançaram foi um favor imerecido, foi pela graça. Foi porque Deus foi misericordioso e que eles deveriam permanecer naquilo em que foram ensinados. Que eles deveriam continuar andando segundo aquilo que eles tinham aprendido da parte de Paulo, da parte daqueles que ele instruiu e deixou para cuidar da igreja. E ele continua escrevendo, ele vai falando, ele vai alertando aos Gálatas, ele vai chamando a atenção, ele vai dizendo, olha, o que vocês receberam foi de Cristo, foi pelo Espírito. Não foi pelas obras da carne. A lei não tem poder para salvar. Paulo alerta aquele povo até contra a questão das fábulas, o que ele chama de fábulas judaicas. De costumes e tradições dos próprios judeus, do próprio povo de Deus, mas que não tinham poder nenhum para salvar. Paulo dizendo, olha, trazendo a verdadeira mensagem do Evangelho de Cristo, querido. Que nós precisamos entender que o centro da mensagem do Evangelho de Cristo é arrependimento. É salvação. Primeira pregação de Jesus, ele começa pregando dizendo, arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus. O primeiro ponto que nós precisamos entender, ao nos tornarmos cristãos, a queremos andar numa vida com Cristo, a querer viver o Evangelho do Senhor, é entender que não existe conversão sem arrependimento. Ninguém vem a Cristo, ninguém entende o propósito de salvação se ele não se reconhecer pecador e não entender que ele precisa se arrepender. E Paulo tentando passar essa mensagem inicial para os Gálatas, explicando isso para eles e orientando eles a permanecerem na conduta cristã. E nessa passagem aqui, no versículo 7, ele diz aqui, não vos enganeis. Ele diz, não vos enganeis. E eu acho interessante a colocação quando Paulo diz assim, não vos enganeis, porque ele não diz assim, não se deixem enganar. Ele não diz assim, olha, estão enganando vocês. Ele coloca de uma forma, ó, não vos enganeis. Não se deixem enganar. Ou seja, vocês só vão ser enganados se vocês quiserem. Porque a verdade vocês conhecem. Permaneçam nela. Vocês conhecem a verdade. Uma vez eu me lembro que alguém fez um questionamento desse ao pastor, ao apóstolo, né? Falando sobre as igrejas que pregam doutrinas, ensinamentos, vão contra coisas que estão na palavra. E como vão ficar aquelas pessoas que estão lá dentro? Como vão ficar aquelas pessoas? Se são os líderes que estão ensinando errado. O pastor disse, olha, ninguém é dado por inocente uma vez que ele começa a conhecer a palavra. Né? É igual a questão do entendimento da lei. Quando você sabe o que é certo e o que é errado, e você faz mesmo assim, você não é dado mais por inocente. E de, mas eu não conheço toda a lei. Não conhece porque você não procurou conhecer. O código está aí para ter acesso a qualquer um de nós pode ter acesso. Da mesma forma é a palavra. Então assim, nós conhecemos a verdade. Se o que está sendo ensinado, se o que está sendo ministrado, nós temos que testificar à luz da palavra. E Paulo dizendo, vocês foram ensinados, então não vos enganeis. E aí ele diz, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isso também ceifará.
Normalmente, quando essa passagem é ministrada, eu não sei vocês, mas eu entendo ela como uma correção, como Deus alertando de algo. Mas nessa noite, querido, o que o Senhor ministrou ao meu coração para falar com você, conosco, com a igreja do Senhor nessa noite, foi essa mensagem num tom de consolação. Amém? Porque quando ele diz aqui, olha, de Deus não se zomba, o que o homem planta, isso também ele vai colher, vai depender, isso vai vir como consolação ou vai vir como correção, dependendo do entendimento que você tem daquilo que você está plantando. Aí eu faço uma pergunta para você. Quando você lê isso, a palavra diz que de Deus não se zomba, o que o homem planta, ele colhe. Isso te conforta ou te amedronta? Isso te traz conforto ou te traz preocupação? Porque, querido, se nós sabemos que o que estamos plantando está correto diante de Deus, nós temos plantado bons frutos, isso vai nos confortar. Porque por demorada que esteja sendo a colheita, ela vai chegar. Porque aqui Deus garante, porque aqui Deus, através do apóstolo Paulo, ele afirma, ele garante, o que o homem planta, ele colhe. Nós somos livres para plantar o que queremos. Nós somos livres para qualquer coisa. Nós temos o direito de escolha. Agora precisamos ter a consciência de que o que nós plantarmos, nós vamos colher. E numa medida, normalmente, costumeiramente, pela lei, né, da semeadura, da agricultura, sempre colhemos a mais do que o que plantamos. Então, nessa noite, que o Espírito Santo possa ministrar o teu coração e possa fazer você entender que por difícil que esteja sendo plantar, por difícil que esteja sendo regar, por difícil que esteja sendo se manter no propósito, no chamado, naquilo que Deus te chamou a fazer, querido, você vai colher. Você vai colher. Amém? O Salmo 126, ele diz o seguinte: aquele que trouxe a sua boa semente, chorando, caminhando, chorando, plantando com lágrimas, voltará com alegria. Pastora, mas nós temos vivido tempos de choro, nós temos vivido tempos de luta, tempos de dificuldade. É um tempo, querido, ele vai passar em nome de Jesus. É um tempo que eu acredito sinceramente, que Deus tem permitido muitas coisas para alinhar a sua igreja à vontade dEle. Porque como eu falei no início, a igreja tem falhas, a igreja tem erros, a igreja é feita por homens, não é feita por anjos. E ela vai ter daquilo que precisa ser consertado. E Deus tem suas formas de trabalhar no seu povo. Deus tem suas formas de agir. Deus tem suas formas de chamar a nossa atenção, de corrigir o que precisa ser corrigido. Mas é tempo que nós venhamos nos avaliar, é tempo que nós venhamos nos analisar, descobrir quem somos diante de Deus e nos alinharmos à vontade do Senhor. Então, independentemente do que nós estejamos passando, é o que a palavra diz também lá em Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, não haja frutos na videira, ainda que nada ao seu redor esteja dizendo que você vai colher com Deus, mas não se baseie no que está ao seu redor, se baseie naquilo que você plantou. Permaneça na fé. Amém? Eu posso testemunhar isso para você, nesse período mesmo que eu estava, em isolamento com Covid. Eu posso falar para você, querido, com pureza de alma, com pureza de coração. E Deus é testemunha, eu estou em cima do altar do Senhor, dizendo para você o que eu tenho para dizer. Em momento nenhum eu me preocupei. Em momento nenhum eu me abalei. Eu não sou melhor do que aqueles cristãos, servos de Deus também, que pegaram e Deus recolheu para si. Mas em momento nenhum eu me preocupei, porque eu sabia que aquilo que eu precisava ter feito para que Deus viesse a agir, eu tinha feito. Então eu ia continuar na fé. E também não me abalei, porque se fosse da vontade dele levar, ele levaria. O importante era ir em Cristo. Porque a minha vida não me pertence mais. E Deus vai dispor dela como Ele quiser. Na hora que Ele quiser, na maneira que Ele quiser. Então assim, a gente precisa... A certeza do que nós plantamos, a confiança de que o que nós plantamos nós vamos colher, a certeza, como é que eu posso falar? A confiança de esperar em Deus no momento de dificuldade é justamente essa. É a consciência daquilo que nós temos plantado com o Senhor, daquilo que nós temos feito, sabendo que Ele é fiel para nos guardar, sabendo que Ele é fiel para nos proteger, sabendo que Ele é fiel para nos dar a vitória, para agir na nossa vida. E ele diz aqui, porque o que semeia para a sua própria carne,
colherá a corrupção, mas o que semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. É tempo, querido, de nós vivemos buscando todos os dias a direção do Espírito Santo de Deus. É tempo de nós nos preocuparmos muito mais com o espiritual do que com o físico. É tempo de nós nos preocuparmos em estar muito mais alinhados à vontade de Deus, cumprindo o propósito de Deus, do que preocupados em realizar nossos desejos e vontades. Porque eu tenho aprendido isso com o Senhor. E com o tempo de vivência, os anos vão passando, né? A maturidade vai fazendo a gente aprender algumas coisas. E eu tenho aprendido isso. A gente precisa entender, saber separar de forma sincera e verdadeira e honesta conosco mesmo o que realmente é o que nós necessitamos e o que nós desejamos. E às vezes muitas coisas a gente bota na conta da necessidade, do que precisamos, do que temos que ter, do que temos que fazer, quando na realidade não é uma necessidade, é um desejo, é uma vontade. É única e exclusivamente porque nós queremos. Pastora, mas eu não posso querer, eu não posso desejar. Pode, mas a gente precisa entender o tempo determinado para cada coisa. O tempo oportuno para cada coisa. E a gente precisa entender que nesse momento, querido, é tempo de, como igreja, nós nos achegarmos a Deus. Nós alinharmos o que precisa ser alinhado. O Espírito Santo de Deus, ele clama por arrependimento. Não, pastor, é das pessoas aí fora, é do mundo que não conhece a Deus, é do mundo que ainda, das pessoas que ainda não têm compromisso com Deus, também. Mas quem é a Bíblia que o mundo lê? A igreja. A nossa conduta, a nossa forma de agir, nossa vivência, o nosso testemunho acerca das coisas de Deus. E a organização de Deus, o juízo de Deus começa pela casa dele. Deus deixa esse exemplo em toda a sua palavra. Quando ele fala sobre a questão de como devem ser os ministros, como devem ser os pastores, os bispos, os que são chamados a fazer a obra, a primeira recomendação de Deus é que eles consigam administrar a sua casa. Ele diz, porque ninguém vai poder administrar a casa de Deus, ninguém vai poder ser referencial na casa de Deus, se nem da casa dele ele consegue cuidar. E essa casa, querido, nós precisamos entender ela no sentido casa física, a minha casa, a tua casa, e a casa que somos nós, o templo do Espírito Santo de Deus. Precisa ser administrado pelo Espírito, administrado pelo poder de Deus, administrado pelo Senhor, direcionado por Cristo. A gente precisa reconhecer nossas falhas, nossos erros, nos colocarmos diante do Senhor, pedir a misericórdia, consertar o que precisa ser consertado e andar plantando com Deus. E sendo criterioso com cada semente, querido. Sendo criterioso com o que nós plantarmos, porque nós vamos colher no tempo oportuno. Agora eu volto a perguntar a você. Agora isso vai depender, agora isso vai chegar para você e vai ser uma palavra ou de consolar ou de te preocupar. Porque dependendo daquilo que você tem plantado, aí você já sabe mais ou menos o que você vai colher. Só que nesse meio caminho, entre tudo isso, querido, também existe a misericórdia de Deus. Existe o favor. Nós irmos diante do trono da graça, com choro, com arrependimento, buscando botar em ordem o que nós precisamos, e Deus é misericordioso. E Deus pode agir, e Ele tem agido no nosso meio. Às vezes as pessoas, quando vem uma situação como essa que nós estamos vivendo, é comum as pessoas perguntarem onde Deus está, o que Ele está fazendo, por que pessoas têm ido, por que famílias têm sofrido, por que situações aos nossos olhos absurdas têm acontecido, e onde está Deus? Deus está onde Ele sempre esteve, querido, no seu trono de glória, manifesta no nosso meio, na pessoa do Espírito Santo de Deus. Agora as pessoas precisam até Ele. Nós precisamos ir até Ele. Muitas vezes não é Deus que tem que sair procurando nenhum de nós. Somos nós que temos que entender a necessidade de ir até Ele. Uma vez eu vi uma colocação, né, por assim dizer, de alguém falando sobre um aluno numa escola, aonde o professor questionou justamente isso, né, que onde estava Deus? Em meio a tanta maldade, a tantas coisas que existiam. Na verdade, ele disse que Deus não existia, porque se existisse, as coisas ruins não aconteceriam. E aquele aluno entrou num debate com o professor, né, respondendo ali
coisas que eu não vou me lembrar tudo agora, mas para concluir, ele questionou, ele disse o seguinte, olha, Deus existe. Não é Deus que não existe. O mal é a falta de Deus. Como ele diz, um dos questionamentos que ele fez ao professor foi: o que é a escuridão? Ele disse: é a falta da luz. Então, e aí por aí, o questionamento foi mais ou menos aí. Ele disse: então, o mal, não foi Deus que criou o mal. O mal, porque o questionamento era esse: se Deus existe, por que ele criou o mal? Né? Me corrigindo aqui. Ele disse: se Deus existe, por que ele criou o mal? Deus não criou o mal. O mal é a falta de Deus. Quando o homem não está com Deus, quando o homem não tem Deus, quando o homem não busca Deus, quando o homem não prioriza as coisas de Deus, aí o mal toma conta. Deus não criou o mal. Até porque o próprio inimigo, o próprio diabo, o próprio Satanás, não foi criado com nenhum desses nomes. Mas por que ele se tornou todas essas coisas? Porque se afastou de Deus. Então, querido, nós precisamos entender que isso é um risco que qualquer um de nós pode correr a partir do momento que nós não nos achegarmos ao Senhor. Não existe eu dizer que tenho Deus, não existe eu dizer que eu creio em Deus e eu não querer ter uma vivência com Deus. Sem comunhão com Deus, sem praticar, sem plantar com Deus, sem viver debaixo da direção de Deus, eu estou afastado de Deus. É uma realidade. E as consequências disso, e aí entra essa passagem, e aí entra esse versículo. Você está plantando, mas está plantando sem Deus. E aí vai vir a colheita. E aí não adianta questionar Deus. E aí ele diz aqui, como eu estava lendo, ele diz aqui: porque o que semeia para a sua própria carne, colherá corrupção. Quantas pessoas têm plantado na carne? Mesmo às vezes até no meio cristão. Pastor, o que é plantar na carne? É ser guiado por ela. É as suas decisões, é aquilo que você tem que fazer, é as suas escolhas sendo direcionadas à luz da carne. O que é a carne? Quando se fala em carne, muitas vezes as pessoas levam logo para o lado sexual, né? Ah, é carne. Mas carne, às vezes, é aquilo que vem de você mesmo. É aquilo que vem da sua natureza humana. É você guiado pelas suas vontades, pelos seus desejos. É você indo pela lógica, pelo raciocínio natural. E há uma briga, querida, entre espiritualidade e racionalidade. E muitas vezes, quando nós somos racionais demais, compromete a nossa espiritualidade. Porque existem coisas que não têm explicação lógica, racional. No dia que eu estava debatendo com essa pessoa que eu comecei a falar para você no início da mensagem, uma das coisas que ela argumentou foi: eu estudei teologia há muitos anos. Eu falei: Deus vai muito além de teologia. O que a teologia nos ensina, ela não é nem a metade daquilo que Deus é. A Bíblia não é nem a metade daquilo que Deus é. Aqui foi o que Deus entendeu que era importante registrar, para nosso entendimento, para nosso conhecimento. E quantos de nós nunca lemos nem ela toda? E quantos de nós não praticamos nem 10% dela, que dirá ela toda, para achar que Deus se resume só a isso aqui? Deus vai muito além de tudo isso. Então, plantar na carne é quando você está vivendo segundo as suas diretrizes, guiado segundo o que você acha, guiado pelas suas emoções, guiado pelo que você pensa, pelo que você acha. Mas quando você começa a plantar no Espírito, você está vivendo sobre, você vai plantar no Espírito para colher no Espírito, é quando você começa a viver debaixo da direção do Espírito. Muitas vezes não é o que você quer, não é o que você gostaria, não é como você gostaria, mas o Espírito te orientou a fazer dessa forma. E no final, querido, na hora da colheita, é que nós vamos ver se valeu ou não valeu a pena plantar com Cristo, plantar com Deus, semear no Espírito para colher no Espírito. Amém? E ele continua dizendo, glória a Deus, diga aleluia. E ele continua dizendo no versículo 9: e não nos cansemos de fazer o bem, porque em seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Vamos meditar nesse ponto aqui. Eu acho importante a gente meditar nisso, porque tem uma outra questão aí, até chegar o momento da colheita. Nós vimos anteriormente aqui, ele disse o quê? Se você plantar, você vai colher. De Deus não se zomba, de Deus não se escarnece. Aí ele disse: se você plantar na carne, você colhe na carne. Se você plantar no Espírito, você vai colher no Espírito. Mas nesse versículo aqui ele diz: olha, não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos.
Tem isso, querido. Você tem que se manter firme. Você tem que buscar força em Deus para se manter firme, para que outro não venha colher o que você plantou. Pastor, isso pode acontecer? Pode. E como pode? Muitas vezes outro pode vir a desfrutar daquilo que você plantou, porque você desfaleceu. Porque quando já estava próximo de colher, você deixou. Você achou que estava demorando demais, desistiu, parou, deixou. E aquilo que já estava ali plantado, com um certo crescimento, já no tempo de colher, outro vai vir colher por você. Então, amados, nós precisamos entender que tem isso também. Que tem essa importância também, que esse é um outro ponto a ser analisado no nosso plantio com Deus. Né? Naquilo que nós temos semeado com o Senhor. Que você não pode, que eu não posso desfalecer, que eu não posso parar no meio do caminho, que eu não posso desistir. Porque a palavra aqui é clara, ela diz, você vai colher no tempo oportuno. Mas se você não desfalecer, se você não desanimar, se você não parar, se você for até o final, é difícil? É, mas nada é impossível para aquele que confia e acredita no Senhor. Para aquele que tem vivido com o Senhor, para aquele que tem confiado nas promessas do Senhor. E aí ele continua dizendo, por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Em algumas traduções esse versículo diz assim, façamos o que é bom no tempo oportuno. Que é outra coisa que nós precisamos entender, aproveitar as oportunidades. Né? Esses dias eu estava conversando com a minha filha e ela falando que leu em algum lugar, não sei aonde, e ela dizendo o seguinte, que leu que sorte que sorte se define da seguinte forma, é você estar preparado quando a oportunidade chega. Isso aí é sorte. E eu concordo até com essa colocação, né? Que nós precisamos nos preparar. Então aqui, quando ele fala, façamos o que é bom no tempo oportuno, ele está dizendo que nós devemos observar o tempo, observar as oportunidades. E se é um tempo oportuno para você fazer algo, faça. Faça. Aqui ele estava orientando, tem coisas específicas que eram para aquele tempo, ele estava orientando os cristãos da galáxia, falando sobre fazer o que é bem, fazer o bem a todos, principalmente primeiro aos da família da fé, depois aos de fora. Mas pegando aqui, querida, a parte A do versículo, eu gosto muito desse versículo e sempre ele ministra muito ao meu coração quando ele diz, façamos o que é bom no tempo oportuno. E eu entendo o seguinte, e algo que eu queria perguntar para você, para a igreja nessa noite. Você tem sabido aproveitar, queridas, oportunidades que Deus tem colocado diante de você? Nós temos sabido, melhor perguntando, as oportunidades, entendendo o tempo oportuno para cada coisa. O tempo de você plantar, o tempo de você se achegar mais ao Senhor. O tempo de você tomar certas decisões. O tempo de você fazer certas coisas. Nós precisamos da direção do Espírito para entender esses tempos. E fazer o que é certo no tempo oportuno. Às vezes Deus abre portas, às vezes Deus dá direções, às vezes Deus dá comando. E aí eu volto lá para o que nós lemos agora há pouco sobre semear na carne. Nós não estamos em conexão do Espírito e a gente não entende. Que aquilo ali é uma oportunidade de Deus, que aquilo ali é uma porta que Deus está abrindo, que aquilo ali é um direcionamento de Deus. E aí depois passa e a gente já perdeu a oportunidade. Pode vir outra? Pode. Mas aquela já foi. E às vezes as coisas se prolongam mais. Hoje pela manhã eu fiz uma reunião com o grupo de oração. E eu falando sobre a questão do chamado da oração, que eu entendo da intercessão, que eu entendo como um chamado de excelência. Eu entendo dessa forma. E porque assim, interceder, se colocar na posição. Estou falando isso para dar um exemplo sobre aquilo que nós acabamos de ler. Fazer o que é bom, fazer o que é certo no tempo oportuno. E eu conversando com eles e falando sobre isso, né? Que a intercessão, ele nos dá a oportunidade, quando nós oramos, quando nós nos colocamos na posição de interceder, nos colocamos na brecha, como a palavra diz, nos dá a oportunidade de mudar situações, querido. De muitas vezes mudar destinos, de mudar coisas que só vão ser mudadas através da oração. E eu, infelizmente, testemunhei, né? Não foi um bom testemunho, na verdade, como diz o pastor. Foi um testemunho porque eu falei de algo que Deus me chamou a atenção para fazer. Eu olhei com os meus olhos humanos, eu olhei com os meus olhos carnais. Eu não tomei a posição que eu deveria ter tomado.
e aconteceu algo que não foi bom, que foi ruim, que foi triste, e o Espírito Santo me chamou a atenção. Se você tivesse orado, não teria sido dessa forma. E a gente precisa aprender com isso. Então a gente precisa entender qual é o tempo oportuno de Deus, né? Qual é o tempo para plantar, qual é o tempo para fazer o que tem que ser feito, para tomar a decisão. Fazer o que é bom no tempo oportuno. E tudo que nós venhamos a fazer, querido, na direção de Deus, pela direção do Senhor, pelo comando do Senhor, é bom. Porque a palavra diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. E a gente precisa entender isso. Saber discernir esses tempos. Discernir a voz de Deus. Já chegar ao Senhor. Pastora, como é que eu faço para ouvir Deus? Estabeleça uma comunhão com Ele. Não abra mão do seu relacionamento com Deus por nada. Tenha como prioridade. Priorize estar com Deus. Primeiro Deus. Primeiro as coisas de Deus. Primeiro aquilo que Deus mandou eu fazer. Se achegue a Ele. Como é que você vai conhecer alguém? Como é que você vai poder falar de alguém? Como é que você vai poder dizer que conhece alguém com quem você não tem intimidade? Então se aproxime do Senhor. Se achegue ao Senhor. Pastora, mas eu tenho erros, eu tenho falhas, eu tenho defeitos. O Senhor disse, vinde como estais. Vinde como estais. Você não vai, todos nós temos falhas, todos nós temos pecados. Mas você primeiro não vai deixar o pecado para se santificar. Você vai se santificar e depois deixar o pecado. Porque é assim que Deus faz. Nenhum de nós tem poder por nós mesmos de mudarmos muita coisa na nossa vida. E o pecado, e a falha, e o erro, e aquilo que nos afasta de Deus é uma delas. Por isso Jesus precisou vir na cruz do Calvário. Se fosse só uma mudança de atitude por meios humanos, a lei teria resolvido tudo. É o que Paulo fala para os Gálatas no início do livro. E não resolveu. Então Jesus veio, pagou o preço. O que é que nós temos que fazer? Nos achegar, aceitar esse sacrifício, crer na morte e ressurreição do Senhor, confessar nossas falhas e pecados e a partir dali andar plantando com o Senhor, na direção do Espírito, se achegando a Ele, para poder nos mantermos firmes, para poder vencermos qualquer afronta, qualquer ataque que virá, para que nós venhamos a plantar, para que nós venhamos a colher no tempo oportuno. Para que nós venhamos a colher se nós não desfalecermos. Para que nós venhamos colher aqui, receber a herança prometida para nós. E a maior delas, querido, é a salvação. A maior delas é a salvação. Não tem nada que nós venhamos conquistar nessa terra que venha se comparar a uma vida em glória com o Senhor. E é isso que está preparado para nós. Sem acepção de pessoas. Para qualquer um de nós. Para o pior pecador. Para o que tenha mais defeitos, para aquele que um dia serviu ao reino das trevas, se ele se arrepender, se ele se achegar ao Senhor, haverá salvação, haverá perdão, e ele pode construir uma nova vida, ele pode construir algo novo com o Senhor, ele pode começar a plantar com Deus, e no tempo devido, ele vai colher, eu, você e todos aqueles, porque a palavra diz que Deus amou o mundo. E quando a palavra diz que Deus amou o mundo, diz que Deus amou as pessoas. Deus amou as suas criaturas, aqueles que foram feitos por Ele, mas que por um motivo ou por outro, por a ausência dEle, por não estarem próximos a Ele, se afastaram dEle. Mas Ele deu Ele fez a ponte, melhor dizendo, a ponte é Jesus. E é nisso que nós precisamos estar firmados, querido. E você que nos visita nessa noite, você que nos ouve pela live, comece a plantar com o Senhor. Comece a plantar. Você só precisa dar o primeiro passo. O resto é com o Senhor. O resto é com Ele. Todos nós que estamos aqui, eu que estou aqui com o microfone pregando, não estou pronta ainda não. Se tivesse pronta já, Deus já tinha me levado. Se Ele não levou, ainda não foi tempo, né? Todos nós temos o que consertar, todos nós temos o que vencer. Mas eu digo a você, sozinho você não vai conseguir. Você pode andar bem por um tempo, mas vai chegar um tempo na sua vida, vai chegar algo, vão ter coisas que só o Senhor vai poder fazer. Que só a comunhão com Deus, que só uma vida com o Senhor, só a direção do Espírito Santo vai fazer você conseguir vencer aquilo. E é isso que eu te convido a fazer nessa noite. Estabelecer uma aliança com o Senhor. Aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador. Confessar Ele.
Não, pastora, mas eu tenho Deus aqui no meu coração. Mas Deus não quer estar só no nosso coração, não, amado. Deus quer estar em todos os momentos da nossa vida. Deus quer ser apresentado, Deus quer ser reconhecido como nosso Deus, como alguém que faz parte da nossa vida. Quem de você, homem ou mulher aqui, que quer ter um relacionamento com alguém que te esconde? Que não te assume? Quem quer? Ninguém, né? Sobretudo se você ama aquela pessoa, se você quer levar ela a sério, não é isso? Você quer alguém que te assuma. Você quer alguém que assuma um compromisso, que não tenha vergonha de dizer em lugar nenhum para alguém, para as pessoas: olha, aqui é minha esposa, aqui é meu marido, aqui é meu amigo. Que não tenha vergonha de assumir que tem um compromisso e um relacionamento com você. Do mesmo modo é o Senhor. Ele quer fazer parte da nossa vida, Ele quer ser o nosso Deus, Ele quer ser supremo, soberano, Ele quer tomar o lugar que verdadeiramente é dEle. Porque, querido, eu entendo Deus, sabe de que forma, né, numa situação assim, como alguém que pode resolver o problema, alguém que tem a solução, mas só vai poder fazer se você der lugar. Quem já passou por situação assim, de você ter, assim, você saber o que tem que ser feito, você diz: se fulano me perguntasse, se fulano me pedisse, se pedisse a minha ajuda, se pedisse a minha orientação, se me pedisse o favor, eu tinha como resolver isso aí. E na palavra dele é isso que ele diz. Ele diz: oxalá que esse povo me ouvisse. Há muito tempo já os teria abençoado. Deus fica do céu, amado. Eu entendo assim, colocando de uma forma bem moderna para explicar. Deus fica do céu torcendo para que a gente tome a posição que temos que tomar, para que a gente faça o que tem que fazer, para que a gente ande pelo caminho que tem que andar, para que a bênção venha sobre as nossas vidas. Porque o prazer de Deus nunca foi condenar, muito pelo contrário, o prazer de Deus é abençoar. Mas seria injusto Deus abençoar, cumprir propósitos na vida daquele, cumprir promessas na vida daquele que anda reto, e daquele que anda de qualquer forma, ele cumprir do mesmo jeito. Até para nós, que a nossa justiça é muito inferior à de Deus, a gente acha isso injusto, que dirá o Todo-Poderoso. A regra de Deus é para todos. É para todos. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus e precisam se arrepender e precisam se achegar ao Senhor. Então Deus quer fazer, mas só depende da gente se aproximar dEle. Só depende da gente tomar a posição que tem que tomar. Então tome uma posição com o Senhor nessa noite. Aceite Ele como teu Salvador. Entrega a tua vida a Ele, entrega o teu caminho a Ele, confia nele e o mais Ele fará. Às vezes, como costuma dizer aí fora, deixa de dar murro em ponta de faca. Você está tentando resolver sozinho, sabe que não tem como resolver, mas não está querendo se achegar a Deus, mas não está querendo buscar Deus, carregando pensamentos seus, questionamentos seus, né? Observando o que tem de errado, questionando conduta de pessoas, questionando aquilo que você não tem poder nenhum para mudar. Porque muitas vezes a gente quer mudar a vida do outro, como essa pessoa que eu conversei, querendo ser a palmatória do mundo, querendo questionar a igreja, quando na verdade nem a vida dele ele sabia como resolver e não sabe. Chamando pastores, líderes, pessoas por questões A, B ou C de hipócritas. Aí, amado, aí o sangue ferveu e disse: olha, hipócrita é tu, que acha tudo isso na igreja e ainda anda para ela. Acho isso e aquilo, e foi questionando. Eu falei: hipócrita é você, que acha tudo isso na igreja e ainda continua andando, que não entende o verdadeiro papel. Eu falei: realmente, para você a igreja não significa nada, porque na sua vida realmente ela não operou nada. Porque se você tem esse pensamento, você não entendeu o propósito dela na terra. E aí, vamos deixar a discussão para aí, porque às vezes tem hora que a discussão não leva a lugar nenhum. A gente está discutindo só porque quer ter a palavra final e quer ter razão. E deixa que o Espírito Santo convence. Mas, amados, se achegue ao Senhor. Plante com o Senhor. E se você tem plantado, continue semeando. Você vai colher com Deus. Você vai colher com o Senhor. Deus vai agir na tua vida. Deus vai fazer o que precisa fazer, o que tem que ser feito, o que Ele prometeu. Porque a palavra diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. O que Ele promete, Ele cumpre. Há uma promessa sobre nós. Há uma promessa para nós, enquanto igreja, enquanto filhos de Deus. A sua palavra nos garante isso. E que o que nós plantamos, nós vamos colher. Então, se você tem plantado com o Senhor, fica na fé. Se você não tem plantado, comece a plantar. Se a qualidade da semente não tem sido boa, melhora ela. Se tem faltado algo aí, você plantou, mas não tem regado, começa a regar.
Começa a fazer o que você tem que fazer. E se você plantou e está entendendo que o tempo já é oportuno para a colheita, não desfaleça. Espere. Você vai colher o que você plantou diante do Senhor. Porque Deus é fiel. Você viu o louvor que foi cantado? Né? Tu és fiel, Senhor, tu és fiel. E ainda que eu não mereça, tu permaneces fiel. E por que Deus é fiel, querido? Porque antes de ser fiel a mim ou a você ou a qualquer, ou à igreja ou a qualquer coisa, Deus é fiel à sua palavra. E a palavra diz que Ele é fiel à sua palavra. Por isso que Deus cumpre o que Ele promete. Porque quando Ele diz que vai fazer, Ele faz. Amém, amados? Então se coloque de pé nessa noite.